Pronto, então vamos agora feito este pequeno introito, vamos começar. Então, a trepadeira dos muros, eu chamo-lhe a misteriosa trepadeira dos muros, porque realmente é uma espécie que, apesar de hoje ser mais conhecida, é uma ave sobre a qual se sabe muito pouco. É uma ave esquiva, é uma ave difícil de ver, difícil de encontrar, e portanto, não admira por isso e por ser uma espécie também tão espetacular, seja uma espécie bastante desejada pelos observadores de aves. Começa então aqui pelos dados iniciais. A trepadeira dos muros é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes e à família Ticodromidae, família que tem uma única espécie, portanto é uma família monoespecífica. Ela, quando o Linneu classificou esta espécie, inicialmente considerou-a na família Certidae, portanto junto às trepadeiras comuns. Mais tarde ela foi classificada na família Citidae, que é a família das trepadeiras azuis, que é aquela com a qual ela tem mais proximidade genética, mas atualmente está na família Ticodromidae. O nome científico é Ticodroma muraria, já vamos ver o que isto quer dizer. Tem um comprimento de 16,5 centímetros, desde a ponta do bico à ponta da cauda. Aliás, foi uma coisa que me surpreendeu quando vi o bicho, porque eu, talvez por causa dos desenhos que apareciam nos livros não estarem sempre à escala, eu tinha metido na minha cabeça a ideia que isto era um bicho muito maior do que realmente é, e depois quando o vi aparecer uma coisinha cinzenta a trepar, vi que o bicho era mais pequeno do que eu tinha imaginado. Portanto, não é realmente uma ave muito grande, 16,5 é ligeiramente maior que um pardal. Envergadura 27 a 32, vive, como se vê na imagem, em zonas rochosas e escarpadas, é o bicho típico deste género de habitat. Quanto à alimentação, é composta sobretudo por insetos e aranhas, e a nidificação dá-se nas fendas das rochas. Portanto, ela frequenta zonas rochosas, aquilo tem fendas lá pelo meio, e o ninho é construído lá numa dessas fendas, lá enfiado num lugar. A postura, tipicamente, é de 4 ou 5 ovos, embora os valores extremos possam ir de 3 e mais raramente até 6. Pelo menos eu li que já foram documentadas posturas de 6 ovos nos Himalaias, mas tipicamente anda aqui entre os 4 e os 5. A incubação é um período que eu até diria que é um bocadinho longo para um passeriforme, é 19 a 20 dias, portanto quase 3 semanas. É o período então de incubação desta espécie. Relativamente ao nome científico, Ticodroma muraria. Começando pelo muraria é bastante intuitivo para nós, significa das paredes, que a palavra deriva do termo muros, que é parede em latim. Portanto, este vem do latim. Já quanto à palavra ticodroma, vem do grego, sendo que teikos significa parede, em grego, e dromos significa corredor. Portanto, isto significa o corredor das paredes. Isto é muito engraçado, este sufixo do dromos, porque se nós pensarmos, este sufixo está presente não só noutros nomes científicos, como por exemplo oceanodroma, que é o género de alguns painhos, embora eles agora tenham mudado para o hidrobates. Oceanodroma significa que corre no oceano, ou pelagodroma, que é o calcamar, significa que corre no pelagos. Pelagos é um termo grego também para oceano. E se formos ver, até na língua portuguesa, na atualidade, existem palavras que utilizam este sufixo. Por exemplo, autódromo, que é um sítio onde correm carros. Cartódromo, onde correm carros. Aeródromo, onde correm, enfim, onde levantam os aeroplanos, né? as aeronaves. Hipódromo, onde correm os cavalos. Portanto, o dromos é um sufixo associado a correr, onde se corre alguma coisa. Neste caso, significa então que corre pelas paredes. Vamos rapidamente passar em revista a identificação da espécie. É uma ave, como eu já disse, de pequena dimensão, tem o dorso, o corpo cinzento, o corpo e o ventre, portanto cinzento, como se pode ver aqui, né? Essencialmente cinzento por cima. As asas são talvez aquilo que torna esta ave mais espetacular, são vermelhas e pretas, portanto, pretas nas penas de voo e depois vermelhas aqui nas coberturas, com pintas brancas, assim em forma de pérolas, sobretudo aqui nas primárias exteriores, como se pode ver, portanto umas asas assim muito largas e coloridas. E depois o macho nupcial, que vemos aqui na imagem 1 e na 2, tem a garganta preta. Portanto, na época dos ninhos, o macho fica com a garganta preta. O macho invernal e a fêmea, que é o que vemos aqui na imagem 3, ficam com a garganta clarinha, branca. Né? O 4 é um juvenil. Portanto, este é mais ou menos o aspecto disto. Só que as asas, às vezes, estão tão fechadas que não se vê o vermelho. E eu, das vezes que vi a ave a trepar pela parede, ela estava com as asas fechadas e o vermelho praticamente desaparece, de modo que isto fica um bichinho cinzento
contra uma parede que pode ser cinzenta, o que já, para uma espécie que já de si difícil de ver, ainda torna a detecção mais difícil. Portanto, a espetacularidade das asas vermelhas vê-se quando a ave voa, mas quando ela está pousada, ela às vezes pode abrir um bocadinho as asas quando está a trepar, mas nem sempre o vermelho é visível. Como, por exemplo, nesta foto. Reparem, o vermelho, se nós estivéssemos a ver de lado, se calhar víamos aqui ligeiramente a espreitar, mas a primeira vez que eu encontrei a ave, que ela estava, enfim, a 10 ou 20 metros de mim, mas estava ali a trepar pela parede, mas era uma coisinha cinzenta a subir, quase imperceptível. Portanto, a minha primeira impressão foi, isto não é aquela imagem espetacular que vem nos livros com aquele flash encarnado, que obviamente depois se vê quando ela abre as asas e sobretudo quando voa. Mas convém estarmos preparados para vermos uma coisinha cinzenta que passa quase despercebida então no meio das rochas. Aqui num outro ângulo, esta até foi tirada no Alentejo, já vou depois falar deste registro, aqui vê-se um bocadinho do vermelho das asas, mas este, como podem ver, é um macho já em plumagem nupcial, até porque esta ave que apareceu da costa alentejana ficou até meados de abril, ficou até muito tarde, e nessa altura a ave já estaria a fazer a muda, e portanto já adquiriu aqui a plumagem então nupcial, que é composta pela garganta preta. Aqui uma outra fotografia, esta na barragem de Santa Luzia também. Aqui sim vemos a imagem da ave em voo, em que cá está então o tal flash, como eu falei, encarnado, com as tais pérolas brancas aqui, quer nas primárias, quer nas coberturas, e depois as penas de voo escuras, de resto o corpo cinzento, um bico longo e curvado, como podem ver, portanto este padrão de cor só salta à vista quando a ave está a voar. De resto é mais difícil de ver. Bom, falando um pouco do Estatuto de Conservação, há aqui a habitual ficha do site da BirdLife, em que temos os estatutos de ameaça. Esta espécie a nível global está Least Concern, que em português normalmente chamamos pouco preocupante, portanto é o grau menos preocupante a nível de ameaça, corresponde às espécies que globalmente não estão ameaçadas. A nível europeu, o estatuto é dado pelo Livro Vermelho Europeu, o estatuto é igualmente pouco preocupante. No que diz respeito a Portugal, eu aqui até pus a cinzento pelo simples facto de que não tem estatuto, ou seja, não tem estatuto atribuído. E não tem estatuto porque esta espécie é uma raridade e o Livro Vermelho, não sei se tem alguma exceção, mas de uma forma geral não atribui os estatutos às raridades e, por conseguinte, não, pelo menos na versão de 2005, que é para já que está em vigor, não tem nenhum estatuto atribuído. Agora, antes de continuar para falar da distribuição da espécie, eu fiz aqui um slide intercalar que eu chamei um pouco de geografia, só para vos ajudar aqui a recordar um pouco a distribuição das montanhas europeias, já que isto é uma espécie de alta montanha e, portanto, é importante nós percebermos onde é que estes bichos ocorrem, onde é que eles vêm. Então, encontrei aqui este mapa, neste site que está aqui em baixo, que tem marcadas as várias cordilheiras europeias. Eu começo pela Península Ibérica, que é aquela que nos interessa mais. Relativamente à Península Ibérica, eu fiz uma descrição um bocadinho mais detalhada no webinário sobre o quebra-ossos, que está online, e, portanto, quem quiser ver mais em detalhe poderá rever esse webinário, mas muito resumidamente, nós na Península Ibérica temos 5 grandes cadeias montanhosas. Temos a Cordilheira Cantábrica, que vai aqui desde a Galiza até ao País Basco, no norte. Depois temos os Pirineus, que separam a Espanha de França. Temos o Sistema Central, que começa mais ou menos na zona da Serra da Estrela e da Serra da Malcata, e depois atravessa Gredos e a Serra do Guadarrama, passa um pouco a norte de Madrid. Depois temos um outro transversal que está entre os rios Ebro e Douro, que é o Sistema Ibérico, que vem aqui obliquamente em direção ao Mediterrâneo, e depois temos cá em baixo o Sistema Penibético. Isto em Espanha. Depois em França, Suíça, o sistema mais importante naturalmente são os Alpes, que começam aqui no sueste de França, atravessam a Suíça e vão até a Áustria, passando também pelo norte de Itália. Temos ao lado aqui uma espécie de contraforte que é o Jura. Temos o Maciço Central em França, o Maciço Central, que fica um bocado abaixo de Clermont-Ferrand. Depois em Itália, a principal cordilheira que segue o país são os Apeninos, que seguem mais ou menos pelo meio aqui da bota italiana. E depois, andando mais para leste, temos aqui no norte uma cordilheira também importante, que são os Montes Cárpatos, que está aqui Carpathian Mountains, que começam mais ou menos na Eslováquia, e depois fazem uma espécie de um C, tocam na Ucrânia. A Ucrânia é um país de planícies, mas na parte ocidental ou no sudoeste apanha um bocadinho dos Cárpatos. Depois isto vai em curva e vai até à Roménia. Portanto, são os Montes Cárpatos aqui. E depois, na chamada Península dos Balcãs, que é toda esta zona aqui, na verdade, embora isto se chame Península dos Balcãs, os Montes Balcãs são só esta cordilheira aqui que separa a Bulgária da Roménia. São Balkan Mountains.
Depois temos aqui uma outra cordilheira que vai aqui desde a Croácia até à Macedónia do Norte, passando pela Bósnia, que são os chamados Alpes Dináricos, e depois na Grécia, há mais para baixo aqui os Montes Pintos. Portanto, recapitulando, da Península Ibérica, Cantábria, Pirineus, Sistema Central, Sistema Ibérico e Sistema Penibético. Em França, o Maciço Central, o Jura, depois os Alpes, que são, enfim, a maior cordilheira aqui na Europa, sem ser já na transição para a Ásia, depois os Apeninos em Itália, depois aqui os Montes Sudetes, são mais secundários entre a República Checa e a Polónia, os Montes Cárpatos da Eslováquia até a Roménia, e depois então os Alpes Dináricos, os Montes Balcânicos e os Montes Pintos. Depois aqui muito mais para leste, para lá da Anatólia, já a separar aqui da Rússia, temos então o Cáucaso, que já fica muito distante para nós, mas também é uma zona importante para esta espécie. Bom, então agora, feita esta pequena introdução geográfica, vamos olhar para a distribuição da nossa trepadeira dos muros. Começo pelo mapa, isto é do site da BirdLife, o mapa da distribuição mundial. Como podem ver, é uma espécie com uma distribuição muitíssimo vasta, portanto também não surpreende que não esteja ameaçada globalmente, porque globalmente não é uma espécie rara. Isto tem duas cores, a verde onde é residente e a azul onde é invernante. Eu já vou depois detalhar um bocadinho mais a Europa, para já vamos apenas ver que tem uma área muito vasta que começa em Espanha, atravessa o centro e o sul da Europa, passa aqui pelo Cáucaso, que é esta zona aqui entre o Mar Negro e o Cáspio, e depois ocupa uma grande parte da Ásia até ao Extremo Oriente, portanto vai aqui à Mongólia, Cazaquistão, vai até ao leste da China, mas há aqui umas zonas em que aparece azul, portanto será apenas invernante. Tem duas subespécies, uma subespécie que é a subespécie nominal, que é a Ticodroma murária, na Europa até ao Cáucaso, e depois, penso até que aliás, a subespécie vai até aqui ao norte do Irão, e depois a outra subespécie que é a Nepalensis, que vai desde o leste do Irão até ao Extremo Oriente. Para quem já está habituado a ver os nomes científicos, já sabe que ensis é um sufixo que normalmente está associado a uma região, e neste caso é bastante fácil de entender que ensis aqui deriva de Nepal, portanto Nepalensis significa nepalense, é uma subespécie que tem o seu nome tirado aqui da região do Nepal, na Cordilheira dos Himalaias. Portanto, basicamente uma subespécie europeia e uma subespécie asiática. Vamos fazer zoom para a Europa e agora podemos comparar este mapa que temos aqui com aquele mapa das cordilheiras que eu mostrei há pouco e vemos que então, bem, como podem ver, as manchas azuis são mais alargadas. Portanto, esta espécie no inverno ocorre em sítios que são em zonas mais baixas, portanto, longe das zonas de nidificação. Mas vamos olhar primeiro para as zonas verdes, vemos aqui claramente a Cordilheira Cantábrica, em Espanha, e os Pirineus. Depois em França, uma manchinha verde aqui no Maciço Central, que eu falei há pouco, uma mancha muito mais importante nos Alpes, que são uma zona muito importante para a espécie, portanto, apanhando aqui o sul de França, Suíça, Áustria, Norte de Itália, algumas manchas nos Apeninos, que é aquela cordilheira que se estende pelo pelo centro de Itália, e depois cá está o tal C dos Cárpatos, que eu falei, que vai desde a Eslováquia até à Roménia. Portanto, obviamente que a mancha não é contínua, porque as montanhas eventualmente terão zonas que são mais favoráveis para elas do que outras, mas portanto há aqui o tal C dos Cárpatos, e depois aqui na Península dos Balcãs, então temos aqui umas manchas na tal zona dos Alpes Dináricos, aqui Sérvia, Bósnia, depois nos Montes Pintos na Grécia, aliás até penso que elas na Grécia ocorrem a uma altitude inferior ao que ocorrem mais na Europa mais ocidental, e depois também aqui na zona da Bulgária, eventualmente então nos montes balcânicos. Portanto, esta é a distribuição, verde é a distribuição de edificação. No inverno, como podem ver, aparecem em muitas outras zonas, muitas vezes até ao pé da costa, ao longo da orla do Mediterrâneo e não só, e este mapa de distribuição até não estará totalmente completo, porque os bichos podem aparecer no limite em qualquer lado, até já apareceram em Inglaterra e na Holanda, portanto esta distribuição de inverno eu vejo visto como uma aproximação, porque o que se sabe sobre estas aves é que elas são essencialmente um migrador de pequena distância e que migram em altitude, portanto eles descem para zonas de cotas mais baixas, sobretudo se as condições nas montanhas tiverem muita neve e que dificultam a alimentação, portanto a maioria faz movimentos de curta distância, mas de vez em quando há uns indivíduos que dispersam para zonas a muitas centenas de quilómetros do local onde nasceram, e é isso que faz com que apareçam, então, como eu disse, no Reino Unido, Holanda, Bélgica, e que também traz algumas a Portugal. As de Portugal nós não sabemos onde é que vêm, por uma questão de proximidade, é muito provável que sejam oriundas das populações do norte de Espanha, mas, enfim, em teoria poderiam vir mais longe, até porque elas já apareceram, há registros na Argélia e em Marrocos, portanto, enfim, teoricamente poderia vir alguma dos Alpes, embora obviamente que é mais improvável e o mais certo é virem do norte de Espanha. Só que estes bichos praticamente não são anilhados e, portanto, sabe-se muito, muito pouco sobre os seus movimentos.
Fazendo aqui um zoom um bocadinho maior para a Península Ibérica, cá está, duas manchas importantes, uma na Cordilheira Cantábrica, aqui sobretudo na zona das Astúrias e Cantábria, e depois cá está nos Pirineus, entre Espanha e França, também aqui em Andorra. As manchas azuis, mais uma vez, não refletem a totalidade dos registros conhecidos. Aliás, estes mapas da BirdLife, às vezes, eu penso que não são atualizados há algum tempo e não levam em conta a informação mais recente, portanto, tomem estas manchas azuis como uma aproximação, porque hoje sabe-se que elas no inverno podem aparecer numa área muito mais alargada. Mas pronto, isto dá uma ideia, e o que interessa aqui também é termos a noção da origem, de onde é que elas nidificam, porque a origem vem sempre desses locais. Portanto, salientando aqui mais uma vez o oval com, então, a Cordilheira dos Pirineus, sobretudo na zona central, que é a zona mais elevada, e a Cordilheira Cantábrica, que é a população, se forem ver, é a população mais próxima do território português. Em termos de abundância, eu volto aqui a pôr o mapa com a distribuição na Europa e coloco aqui um quadrozinho que eu fiz a partir de dados que estão também no site da BirdLife, com base numa publicação, salvo erro, de 2004, portanto os números não serão os mais atuais, mas são as estimativas mais recentes. Isto são casais, que é a métrica que se usa normalmente para a população nidificante. Podem ver que a estimativa para as populações europeias anda entre os 38 mil e os 100 mil casais. Isto são estimativas, atenção, não são censos, portanto tem uma margem de erro bastante grande, mas dá-nos uma indicação. O que podemos ver é que há grandes populações, quer na Rússia, quer na Turquia. Eu penso que estes números têm a ver essencialmente com as populações do Cáucaso, onde o habitat disponível é bastante grande e onde a espécie eventualmente terá uma densidade bastante boa. Portanto, metade praticamente da população europeia está na Rússia ou na Turquia. Depois, outros países com populações importantes são Espanha, que é um país também bastante montanhoso, e cá está França, também aqui com a zona dos Alpes. A Suíça aparece com muito menos. Portanto, isto é aqui um contraste que não podemos deixar de assinalar. Então, como é que a França tem um máximo de 20 mil e a Suíça só tem 1000? Podem ser métodos diferentes a criar as estimativas, porque a extensão das montanhas em França, no que diz respeito aos Alpes, não é muito maior do que as da Suíça. É claro que a França tem uma Suíça central e tem os Pirineus. Mesmo assim, acho esta diferença muito grande. Mas pronto, são estimativas, valem o que valem, servem apenas para nos dar uma aproximação, para nos dar uma noção da ordem de grandeza. Depois outros países com algumas populações relevantes, Itália, Roménia, Áustria, e depois os restantes 15 países, que são países que terão populações menores, estão aqui entre 1000 e 3000. Portanto, só para vos dar uma ideia da dimensão da população dos vários países, já são dados um bocadinho antigos e devem ser vistos apenas como aproximações, como eu disse. Agora, o mapa habitual da evolução da espécie segundo o Atlas Europeu, o mais recente. Este mapa está no... peço desculpa, não queria passar ainda, faltou-me aqui o linkzinho, e está no site ebba2.info. EBBA, para quem não sabe, é o European Breeding Bird Atlas, portanto é o Atlas das aves nidificantes europeias, e isto são quadradinhos de 50 por 50 km na grelha UTM, que significa Universal Transverso de Mercator, e este mapa tem 3 códigos de cores, sendo que a cinzento são as quadrículas onde a espécie esteve presente no primeiro e no segundo Atlas, a cor de laranja, onde apenas apareceu no primeiro, mas não foi registada no segundo, e a azul, onde foi registada no segundo, mas não no primeiro. E o que nós vemos aqui é uma forte presença de quadrados de cor de laranja, o que nos sugere que esta espécie está a diminuir. Portanto, vemos aqui diminuições importantes nos Pirineus, na Itália, aqui também nos Cárpatos, portanto, nesta zona aqui à direita. Nos Balcãs parece haver aqui uma maior prevalência de quadrículas azuis, mas no cômputo total há mais quadrículas laranja do que azuis. Vemos aqui uma mancha contínua nos Alpes, uma mancha mais ou menos contínua nos Pirineus e no norte de Espanha. Agora, é preciso dizer que esta espécie, dadas as características do habitat e dada a dificuldade de contactar com ela, é uma espécie que normalmente não aparecerá com grande facilidade em trabalhos de atlas, naquele sentido de andarmos a percorrer o terreno à procura das espécies. É uma espécie que requer algum trabalho de prospecção dirigida, e depois no Atlas espanhol eles também referem isso. Portanto, enfim, isto é indicativo de que a espécie poderá estar a diminuir, mas é uma espécie cujos resultados se vão ressentir muito do esforço dirigido que for feito. Se não for feito esforço dirigido, ela pode não ser detectada quase.
Portanto, mas de qualquer forma, quer dizer, a prevalência de quadrículas cor de laranja é clara e, portanto, a sensação que fica olhando para este mapa é que a espécie esteja a regredir na Europa. Falando agora um pouco de Espanha, que é o país que nos interessa mais diretamente, começo por apresentar o mapa do segundo Atlas espanhol. O segundo Atlas espanhol que foi feito entre 1999 e 2002. Cá estão as duas manchas, uma dos Pirineus, portanto, apanhando aqui sobretudo, isto é a província de Huesca, que fica em Aragão. Isto aqui já é Catalunha, portanto, Lleida e Gerona e Barcelona. E depois outra mancha aqui na Cordilheira Cantábrica, sobretudo nestas duas províncias, que é, portanto, isto é Oviedo, é Astúrias, isto é a província de León, que fica no extremo norte de Castelo e Leão, isto aqui já é um bocadinho de Cantábria e Palência. Mas, portanto, principalmente aqui nesta zona Astúrias-León. E depois tem aqui uma bolinha isolada que está aqui na transição da Galiza para León, deve ser aqui na zona dos Ancares. Não fui verificar onde é que isto era, é só um pontinho isolado, mas pronto. Os dois locais principais, então, Cordilheira Cantábrica e Pirineus. Ora, no segundo Atlas espanhol, eles têm algum texto também a acompanhar, a comentar isto. Eu não vou estar a ler isto tudo, mas pus isto aqui por causa de uma frase que me parece muito relevante para nós entendermos a ocorrência desta espécie, que diz assim: embora possa utilizar todo o tipo de substratos, entenda-se aqui de substratos, estamos a falar de rocha, tem uma preferência por substratos calizes, portanto, de calcário. Tem aqui umas referências que sustentam isto, o que faz com que a sua presença seja mais habitual nos Pirineus centrais e na parte mais oriental da Cordilheira Cantábrica, desde os picos da Europa até Somiedo. Ora bem, o que é que isto significa? Reparem, os Pirineus vão praticamente aqui desde o Atlântico até à Catalunha, só que os Pirineus não são todos de calcário. E o que eles dizem é que a taxa de presença da espécie parece ser muito superior onde há calcário e que isso faz com que elas ocorram em certos segmentos dos Pirineus e em certos segmentos da Cordilheira Cantábrica, que aliás ela vem mais para o oeste até à Galiza, mas na Galiza já predomina o granito. Ora, o calcário é uma rocha muito mais porosa, muito mais dada a ter fissuras. Aliás, por exemplo, em Portugal, as grandes grutas que nós conhecemos, muitas delas até podem ser visitadas, estão quase todas em zonas de calcário. As principais estão ali no chamado maciço calcário extremanho, que é ali na zona oeste, ali nas serras de Ar e Candeeiros, e na Serra dos Candeeiros, mas há outros sítios, há grutas na Serra da Rábida, portanto, as zonas calcárias, até na costa do Algarve, há lá muitas zonas também com algares e grutas, é uma rocha muito mais dada a ter este tipo de aberturas, e, portanto, é uma rocha mais favorável para esta espécie. É claro que elas podem ocorrer em xistos, em quartzitos, em granitos, até em edifícios, só que são zonas que têm menos fissuras e, portanto, são zonas mais difíceis para elas se alimentarem. Portanto, é um aspecto que eu quis aqui salientar, que é esta preferência que está referida, então, noutros trabalhos, da espécie por locais com rocha calcária. E em Espanha, quer nos picos da Europa, quer nos Pirineus, eu digo isto não só por estar aqui escrito, mas porque também já lá estive e já vi isso, tem grandes fragas calcárias e, portanto, eventualmente isso sustenta maiores densidades dessa espécie. Em Portugal não temos muito calcário e isso também é um ponto que joga contra. Ora, do terceiro Atlas, aliás, este é o mapa de comparação do segundo com o terceiro Atlas, em que tem aqui bolinhas de cor, sendo que as bolinhas amarelas é onde a espécie permaneceu, portanto, corresponde ao cinzento naquele do Atlas europeu, ou seja, em que foi detectada no segundo e no terceiro Atlas, bolinhas vermelhas é onde desapareceu e bolinhas azuis onde apareceu de novo. E eles até fazem um gráfico a comparar que aumentou 24%. Mas eles chamam a atenção no texto que o número de quadrículas onde a espécie foi detectada é muito pequeno, portanto, estamos a falar apenas de escassas dezenas, e que lá está, esta espécie aparece quando se faz prospecção dirigida. E, portanto, eles dizem, de facto, cresceu, mas atenção, a amostra é muito pequena, dada a natureza do habitat, é preciso não extrapolar daqui que está a haver um aumento de 24%. Portanto, é uma espécie que é muito sensível Também não estamos a dizer o contrário, também não se está a dizer que está a diminuir. Está-se a dizer é que a amostra é muito pequena para se poder tirar conclusões muito sólidas acerca da tendência. Agora, o que nós vemos mais uma vez é aqui um núcleo nos Pirineus, um núcleo na Cordilheira Cantábrica, esta bolinha, entretanto, passou a vermelho, portanto, deixou de ser detectada aqui,
Mas, como eu também já disse anteriormente, o terceiro Atlas espanhol teve uma cobertura muito incompleta, houve quadrículas que não foram visitadas, que são todas estas que estão a cinzento, e, portanto, as comparações entre o segundo e o terceiro Atlas, sobretudo para estas espécies menos comuns, são comparações muito imperfeitas que não nos permitem tirar grandes conclusões. Ainda sobre a situação em Espanha, eu fui buscar 2 mapas ao eBird. O primeiro apenas com os registros feitos entre junho e setembro, portanto, para não apanhar invernantes. Isto são os registros da época de nidificação. Isto é o que está no eBird. Eu recordo que o eBird, embora por um lado tenha registros que não vêm nos Atlas, por outro lado há registros que há pessoas que não metem no eBird. Portanto, o eBird dá-nos uma amostragem, mas não tem os registros todos que existem. Então, uma boa amostra das pessoas que colaboram no eBird. Mas claro que, obviamente, à medida que mais pessoas vão usando, isto vai-nos ajudando a definir melhor a situação. Então, olhando para este mapa de junho a setembro, isto confirma-nos o que já vinha no Atlas. Um núcleo na Cordilheira Cantábrica, mas que praticamente exclui a Galiza, que, como eu já disse, é granito. Portanto, aqui na Cordilheira Cantábrica, entre o limite da Galiza e os picos da Europa. Depois tem aqui dois registros no País Vasco e depois um grande núcleo nos Pirineus, mas com mais densidade aqui na zona central, que é a zona de Aragão, que corresponde à tal zona dos calcários, como vimos. Depois há um ou outro registro isolado, mas que às vezes só por si não tem grande significado. E agora um outro mapa com os registros de outubro a março. E então, outubro a março, reparem como isto se espalha. Temos registros... eu já vou falar da situação de Portugal. Temos vários registros em Portugal, mas temos registros na Galiza, que não aparecem na época dos vinhos. Na Galiza, inclusive junto ao mar, e aqui nestes montes que são os tais, os ancares que separam a Galiza de Castela e Leão, e depois temos registros por toda a Espanha. Castela e Leão, aqui zona de Madrid, Extremadura, Andaluzia, País Valenciano, Catalunha, e na Catalunha muito junto à costa, e mesmo aqui na zona do Vale do Ebro. Portanto, reparem que mesmo o núcleo dos Pirineus fica muito mais alargado, já não é um núcleo de montanha, elas descem para terras baixas. Claro que a densidade aqui é maior porque há mais proximidade às zonas de reprodução, enquanto que aqui a zona mais distante, que é o sudoeste da península, é onde há menos. Portanto, elas fazem alguns movimentos, mas aparentemente não há muitos bichos que vão para muito longe. E depois reparem do lado francês também, de repente, isto também fica tudo cheio de registros. Eu já não pus aqui o mapa de França, mas dá para perceber que elas se espalham das montanhas para ambos os lados. Portanto, de outubro a março, estes bichos afastam-se, ou pelo menos alguns deles afastam-se das zonas de nidificação. Olhem, reparem, até nas Ilhas Baleares houve um registro. E eu, por algumas pesquisas que eu fiz, até há registros históricos na Argélia e em Marrocos. Portanto, elas podem realmente, não é o habitual é dispersarem pouco, mas de vez em quando há uns indivíduos que vão para muito longe e são esses que podem aparecer por cá. Portanto, estes são então 2 mapas do eBird com filtros para diferentes épocas do ano, para compararmos um bocadinho as distribuições e percebermos onde é que estes bichos podem aparecer em cada época. E agora sim vamos falar da situação em Portugal, que é aquilo que realmente nos interessa mais diretamente. Ora, em Portugal, como eu já disse, a espécie é acidental. Ou, no limite, se quisermos ser muito generosos, podemos considerar que é uma invernante rara. Eu digo no limite porque... dada a natureza do habitat que esta espécie frequente, não é impossível que todos os anos haja uma dúzia de bichos a invernar em Portugal, mas que estão em escarpas tão inacessíveis, algures na Serra da Estrela ou no Canhão do Douro Internacional ou noutro sítio qualquer onde ninguém vai no inverno, e que, portanto, passam despercebidos. Portanto, no limite, em teoria, até pode ser uma invernante rara, mas como não temos informação para dizer, por enquanto continua a ser uma espécie acidental, que é como quem diz divagante, que é como quem diz raridade. Até à data, o que nós sabemos é que há observações isoladas em diversos locais do país, a maioria deles, mas não todos, mas a maioria deles em zonas escarpadas, que é o habitat que elas frequentam nas montanhas e que depois vêm procurar também durante o inverno em zonas mais baixas, como acontece, por exemplo, com a ferreirinha alpina. O local com mais observações até hoje é a barragem de Santa Luzia, situada no concelho da Pampilhosa da Serra. Eu depois já vou falar um bocadinho mais sobre este sítio. Para já agora, neste mapa, eu vou preencher isto com umas estrelinhas, e eu preenchi este mapa com os sítios todos onde existem até hoje registros de observação desta espécie. Eu já vou explicar a que locais correspondem a estas estrelinhas. Vamos acabar que o mapa acabe de se preencher e já vamos olhar para ele. Portanto, temos aqui estrelinhas. A estrelinha vermelha é a barragem de Santa Luzia, portanto é o local com mais registros. As estrelinhas amarelas são outros locais do país
que eu agora vou detalhar. Aqui, começando por cima, isto é a zona da barragem de Vilarinho das Furnas, na Serra dos Gerês, onde há 2 registros da década de 70, de 1970. Aqui é a barragem de Salamonda e a Vieira do Minho, onde há um registro da década de 80. Aqui são as 2 serras perto de Vila Real, que é o Alvão em cima e o Marão em baixo, onde há diversos registros em várias épocas. Também aqui, no caso do Alvão, é nas Fisgas de Ermelo, e no caso do Marão é na Fraga da Ermida. Depois, no Douro Internacional, aqui no distrito de Bragança, há registros em pelo menos 3 locais. Um é em Miranda do Douro, ao pé da barragem. Outro é no Picote, onde que é uma zona também de escarpas, onde há outra barragem. E aqui é no Penedo de Durão, perto de Freixo de Espada à Cinta. Aqui é a Serra da Estrela, onde também existem alguns registros, não muitos. Aqui, os meus amigos de Aveiro já devem estar a questionar-se que registro é este, que tem aqui uma estrelinha. Aveiro é um registro do século XIX, obtido na zona de Cacia, e é um bicho que foi capturado, não sei dizer as circunstâncias, mas está preservado no Museu da Universidade do Porto, com a indicação de ter sido obtido então em Cacia, em 1880. Não tenho mais detalhes sobre os locais, exatos, nem as circunstâncias da observação, mas é um registro histórico que, tanto quanto eu saiba, é o único para o distrito de Aveiro. Na zona de Coimbra também há uns registros muito antigos, na Serra, uns num sítio chamado Serra do Carvalho, que dá pelo nome de Zorro. Depois também há umas referências ao Bussaco. Isto também será por volta de 1870, 1880. São registros antigos mencionados por autores clássicos. Pelo menos um destes bichos estava preservado no Museu da Universidade de Coimbra, não sei se ainda está. Aqui é a barragem de Santa Luzia, que fica no concelho de Pampilhosa da Serra, ainda é no distrito de Coimbra, já vamos voltar a ele. Aqui 2 locais, então, no maciço calcário extremanho, que é, em cima é na Serra dos Candeeiros, perto de Porto de Mós, e aqui Alcobertas, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, portanto também uma zona de calcários, que é uma serra que, embora não seja muito grande, será provavelmente bastante favorável em termos de habitat. O handicap é que já está muito longe das zonas de nidificação. Aqui no Alto Alentejo, um registro curioso feito no Castelo de Marvão, distrito de Porto Alegre, em 1995, feito por um observador que mora aqui na região, que é o João Magro. Eu já falei várias vezes com ele sobre este registro. Ele diz que uma vez tinha de facto ido ao castelo e viu lá um bicho a trepar à torre de homenagem, portanto, não à frente dele, muito, muito interessante, que é um sítio que também aparecem as ferreirinhas alpinas. Eu nunca vi lá, apesar de já ter ido muitas vezes ao Castelo de Marvão, e ele próprio me disse que já teve muitas vezes depois disso no castelo, à procura do bicho, mas que nunca mais voltou a ver. Só viu nessa ocasião, então, em 1990 e creio que 95. Depois, aqui na zona de Lisboa, há 2 registros na zona do Cabo da Roca, um no Cabo da Roca mesmo, outro na Praia da Ursa, que também fica ali perto e é no concelho de Sintra. Aqui é o Cabo Especial, onde há um registro relativamente recente. Finalmente, no Baixo Alentejo, um registro, penso que até é o registro mais recente de todos, que foi no Cabo de Sardão, o tal, a fotografia que eu mostrei há pouco com o Vasco, com a garganta preta, que ficou até meados de abril, e aqui um registro no centro urbano de Lolé, é o único registro conhecido até à data no Algarve. Relativamente à Pampilhosa da Serra, é o local com mais observações, já vamos falar então a seguir. Então esta é a distribuição. Quando olhamos para isto, vemos um claro predomínio pela metade norte do país, ou seja, se nós traçarmos aqui uma linha mais ou menos entre enfim, Leiria e Castelo Branco, que divide o país ao meio, vemos que há muito mais, não só há mais estrelinhas, mas as estrelinhas todas elas têm mais, quase todas têm mais do que um registro e, portanto, há uma maior predominância. Não surpreende, e não surpreende por 2 motivos. Primeiro, porque o norte do país é muito mais montanhoso que o sul. E segundo, porque o norte está mais perto das zonas de nidificação e, como vimos há pouco, elas dispersam-se um bocado, mas algumas até podem fazer algumas centenas de quilómetros, mas não há muitos bichos a ir para muito longe. E, portanto, as zonas mais distantes, para além de terem menos habitat, também têm contra o facto de estarem muito distantes. E, portanto, é mais difícil de haver registros, embora haja registros no sul do país, como já vimos. Até porque aqui no sul, os únicos locais com habitat favorável são as arribas costeiras e esses locais são especialmente difíceis de prospectar. Ora, eu fiz um quadrozinho com o resumo das observações todas que eu consegui localizar desde 1988, desde há 35 anos. Para trás de 1988 há apenas 2 registros na barragem de Vilarinho das Furnas, como eu falei, nos anos 70, perto do Gerês, e depois há alguns registros históricos do final do século XIX ou início do século XX, mas são registros já muito antigos, eu não pus aqui. Eu pus os registros de 1988 para a frente e dividi isto pelas 5 grandes regiões do país. Portanto, Norte, Centro, região de Lisboa, Alentejo e Algarve. E então, começando pelo Norte, o Norte é o sítio que tem mais locais diferentes. Portanto, temos aqui então
Barragem de Salamonte, como eu já disse, perto de Feira do Minho, penso que ainda é no distrito de Braga, e depois temos Marão, Alvão, Miranda do Douro, Penedo de Durão, que é em Freixo de Espada à Cinta, e Picote, que é também no concelho de Miranda do Douro. Como podem ver, bastantes registros no norte, em diferentes locais. O facto de haver aqui um tão grande número de locais sugere que no norte, e quando eu digo norte, estou obviamente a dizer a norte do Rio Douro, elas sejam razoavelmente regulares, e principalmente entre as montes, quer por ser onde estão as maiores serras, quer pela maior proximidade aos locais de nidificação, porque, como eu mostrei há pouco, nem estão muito longe dos picos da Europa. Portanto, só que são zonas pouco respeitadas no inverno. Reparem até que de 2005 para cá até tem havido alguma regularidade de registros aqui em diferentes locais do norte. Portanto, enfim, eu estou convencido que no norte, pelo menos, devem aparecer bichos quase todos os anos, mas podem não ser detectados. No centro, aparecem essencialmente em 3 sítios. No maciço das Serras de Aricandeeiros, está aqui, apareceu em 89, 90, em 2 sítios diferentes, no mesmo inverno, e depois novamente em 2019, 20, e depois cá está a barragem de Santa Luzia com muitos registros, e depois a Serra da Estrela também em diferentes anos. Na região de Lisboa, portanto, aqui quando descemos para baixo há muito menos registros. Na região de Lisboa apenas 3 registros, e todos eles muito espaçados no tempo, um na Praia da Ursa, como eu disse, em 94, outro no Cabo da Roca e outro ainda no Cabo Especial. No Alentejo, conhecemos apenas 2 registros, um no Castelo de Marvão, como eu disse, no inverno 95-96, e outro no Cabo Sardão, que é o tal registro de 2018. E, por fim, um no Algarve, em Lolé, em 2008-2009. Ora, relativamente à barragem de Santa Luzia, eu ainda queria dar aqui uns detalhes adicionais para nos ajudar a entender esta situação. O primeiro registro da barragem de Santa Luzia é um registro muito curioso, e quase ninguém sabe, mas esse registro foi em junho, sim, 25 de junho de 2000. É uma data absolutamente surpreendente. Foi feito pelo Paulo Terreiro, que é um observador experimentado, e que na altura estava a fazer umas campanhas, penso, de estudos ou de anilhagem na Mata da Margaraça, que fica no concelho de Arganil, que é ali perto, e ele foi à barragem de Santa Luzia e deu com a trepadeira dos muros em junho. Ora, este registro de junho é muito interessante porque leva-nos a pensar na eventualidade desta espécie eventualmente até poder já ter nidificado em Portugal ou vir a nidificar. Até hoje, que eu saiba, não se confirmou, mas o facto de andar lá um bicho em junho é muito interessante. E depois, ao longo dos 3 invernos seguintes, houve vários observadores que viram, inclusive o Paulo Terreiro voltou a vê-los lá, mas houve outras pessoas que foram lá e que viram a espécie. Eu tentei várias vezes, como disse, no inverno de 2001, 2002, não vi, acabei por ver no dia 4 de janeiro de 2003. Portanto, foi o 3º inverno seguido em que elas apareceram aqui. Depois há aqui um enorme ato de 7 invernos sem observações. E depois, no final de 2010, há um observador que também faz fotografias, que é o Dinis Cortes, que subitamente, no final de novembro, volta a encontrar a trepadeira na barragem de Santa Luzia. E eu até falei com ele para tentar perceber se ele tinha descoberto aquilo por acaso ou não, e ele contou-me que, como às vezes ia para aquela zona que às vezes ia lá espreitar, e já tinha tentado várias vezes sem sucesso, e nesse ano encontrou, em 2010. E quando ele encontrou, obviamente que as notícias correram, e nos anos seguintes houve imensa gente que foi à barragem de Santa Luzia, e como podem ver, em 8 invernos houve registros em 7 deles. Portanto, a barragem de Santa Luzia aparece aqui novamente com imensos registros. Até ao inverno de 2017-2018, daí para a frente não voltou a haver registros. Portanto, já vamos em 5 invernos seguidos sem registros na barragem de Santa Luzia. Apesar de eu saber que praticamente todos os anos têm ido lá pessoas experimentar. Mas não voltou a haver. E depois há aqui um outro aspecto curioso, que é, se vocês olharem para o quadro todo, podemos ver que mesmo a nível nacional já vamos em 3 invernos seguidos em branco. Portanto, 3 invernos sem registros. E se formos olhar para o quadro desde 1988, vocês podem ver que desde 1988 nunca tinha acontecido haver 3 invernos seguidos sem registros da espécie. E apesar disso, eu já há muito mais observadores do que havia há 20 ou 30 anos. E eu estive a falar há dias com o Pedro Ramalho, que é o secretário do Comitê Português de Raridade, estivemos a trocar umas impressões sobre isso, a tentar entender porque é que depois de tantos anos com imensos registros, como é que de repente há aqui 3 anos em branco. Bom, nós não sabemos a resposta, estivemos a trocar umas impressões, achamos que há 3 explicações possíveis para esta ausência de registros, e até podem estar as 3 a concorrer para isso, mas não sabemos, é especulativo. A primeira foi a pandemia, que sobretudo no inverno de 2020, 2021 e depois também em 2021, 2022, colocaram algumas limitações à circulação e, portanto, haveria menos gente a estar a ir para longe, para um sítio tão remoto como era a barragem de Santa Luzia, para procurar a trepadeira dos muros.
O segundo fator seria que muitas das pessoas que gostam de procurar espécies diferentes e raridades já tinham conseguido ver a espécie nesta sequência de invernos entre 2010 e 2018 e, portanto, comparativamente, terá havido menos gente a ir à procura delas. E o terceiro fator será que, eventualmente, estes últimos invernos tenham tido menos neve e, portanto, isso possa ter concorrido para virem menos bichos a invernar a Portugal. Tudo isto é especulativo, não sabemos se são estas as razões ou se há outras, mas a verdade é que nos últimos 3 invernos não houve um único registro e, como eu disse, se olharmos para o histórico, não encontramos desde 1988 nenhuma outra situação em que tenha havido 3 invernos seguidos sem a espécie. Como já estamos em março, é muito improvável que ainda apareça alguma, às vezes pode aparecer, mas é improvável, portanto, este ano já não será muito fácil. Agora, vamos ver o que é que acontece no futuro. De qualquer forma, esta compilação dá-nos aqui uma visão do que é o historial da ocorrência da espécie em Portugal, então, desde 1988. Falando um bocadinho mais da barragem de Santa Luzia, eu ponho aqui um mapa, isto é do Google Maps, podem ver, isto aqui é Coimbra, Covilhã, Castelo Branco, e a barragem de Santa Luzia fica aqui onde está este asterisco, esta estrela vermelha, aqui alguns no meio, numa zona remota, muito longe de autoestradas e de vias rápidas, portanto, qualquer que seja o acesso é preciso andar a 1 hora em estradas com bastantes curvas para lá chegar. Vou fazer aqui um zoomzinho neste retângulo para perceberem melhor. Está aqui a Pampilhosa da Serra, que é a sede de concelho, e depois estas estradinhas vão até lá, e a barragem de Santa Luzia fica então aqui encaixada no rio Unhais, que vem do lado da Serra da Estrela, e que tem aqui o Pardão. Eu tenho aqui 2 imagens, estas foram feitas por mim numa das ocasiões que fui ao local. Isto é uma crista quartzítica que fica aqui encaixada, portanto faz aqui uma parede, um vale muito profundo. Isto é visto de cima de um mirador ao pé da estrada, isto é visto lá embaixo junto à ribeira. Portanto, podem ver, faz aqui uma garganta muito cavada, espetacular, de facto. Esta barragem é das mais antigas do país, foi construída no início da década de 40, portanto, até penso que é uma das primeiras, não é a primeira, mas penso que é a segunda ou a terceira a norte do Tejo. A maioria das outras barragens são dos anos 50 ou 60. Portanto, esta barragem é das mais antigas do país, mas está aqui num sítio realmente espetacular. E, para vos dar aqui uma outra perspectiva, esta imagem, esta não é minha, esta é da Wikipédia. Está aqui o Pardão da barragem, que tem aqui este duplo arco, e estão aqui, isto é quase como se fosse assim, 2 cristas que se encontram como nas portas de Ródão, para quem conhece ali no Tejo, mas claro, muitíssimo mais apertado, portanto isto é uma garganta mesmo estreita. Ora bem, o que acontece? Isto é Albufeira, está aqui a barragem, e é possível ir de carro até aqui, e é possível percorrer o Pardão a pé. E é isso que torna este local especialmente interessante para ver a espécie, porque a pessoa pode entrar aqui, o acesso é livre, pode-se ir por aqui até cá ao fundo, até se passa aqui por cima disto, vai-se até aqui ao fundo, e quando eu vi a ave, quando eu andei aqui a passear, eu sabia que ela já tinha aparecido no Pardão e nas escarpas, eu estava aqui ao fundo, e o bicho aparece de repente à minha frente, aqui mesmo à altura dos olhos, mais ou menos aqui nesta escarpa. Mas como podem ver, a escarpa é enorme e ela pode estar em qualquer lado enfiada nas fendas, por isso é que é preciso muita paciência até o bicho finalmente aparecer. Portanto, eu tive 1 hora e tal à espera, até à altura o bicho realmente apareceu muito pertinho, mas nem sempre se tem essa sorte. Só que a vantagem deste sítio é que realmente temos uma parede completamente inacessível em termos de escalada, mas que tem aqui um pardão que se transforma num verdadeiro terraço de observação, e é por isso que este local se tornou tão popular para ver esta espécie. Portanto, foi mais ou menos nesta zona, eu estava aqui e a ave aparece aqui, outros observadores terão visto com outros ângulos, mas basicamente o enquadramento é este. Aqui há mais algumas fotos, para além daquelas que eu já mostrei, também tiradas na barragem de Santa Luzia. Aqui uma foto muito curiosa da ave pousada aqui, que eu penso até que isto seja o muro do Pardão. Aqui uma outra também bastante curiosa da ave pousada aqui num parafuso de ferro com uma porca. Portanto, e há muitas outras fotos que estão online no eBird, no Flickr, etc., de quase todas tiradas neste local, porque realmente é dos melhores sítios para ver e para fotografar a espécie. Para terminar, mostro ainda algumas fotos curiosas tiradas em Espanha e em França para verem que quando estas aves dispersam, às vezes podem aparecer em sítios inusitados. Por exemplo, na Catalunha apareceu em mais de uma ocasião num castelo chamado Castelo de Miravete. Podem ver que isto são blocos de um castelo de calcário, cá está, portanto, blocos calcários. Estão aqui os buracos e estes bichos de vez em quando aparecem efetivamente em construções e passam lá o inverno, já aconteceu em diversos países europeus. Aqui num outro caso em Espanha, neste caso na Galiza, na província da Corunha, num sítio chamado Ferveza do Ézaro, e reparem como o bicho está agarrado aqui a um beiral, né? Tem aqui os bocados das telhas, e a ave estava aqui agarrada. Não é raro, não é inédito haver
bichos que vão pousar em edifícios e, portanto, em Portugal isso também pode acontecer, às vezes, num grande edifício, aparecer lá um bicho que, se encontrar condições, fica lá a invernar. Foi o que aconteceu, por exemplo, em França, em que apareceu aqui um bicho a invernar na Catedral de Poitiers. Portanto, isto é aqui num daqueles arcos, está aqui os blocos, isto também parece ser calcário, aqui com uns bocadinhos de argamassa pelo meio, e a ave anda aqui a alimentar-se nas fendas. Mais curiosa até esta foto na Catedral de Chartres, em que a ave está aqui pousada junto a um daqueles vitrais arredondados em forma de óculo, que está alguns numa das paredes da catedral, que também é feita de calcário, como se pode ver aqui, por esta pedra muito clara, mas, e há muitos outros casos pela Europa de bichos que vão invernar em igrejas e noutros grandes edifícios, e passam lá o inverno e acabam por se tornar bichos que depois são vistos por muita gente. Em Portugal não é habitual, até agora, mas não é impossível que apareça numa qualquer cidade portuguesa um bicho a invernar na Sé Catedral, por exemplo. Nunca se sabe. Pronto, termino com a ficha resumo sobre esta espécie. Então, a trepadeira dos muros, como vimos, ocorre na Eurásia, desde Espanha, com uma área de distribuição muito vasta, até à China. É uma espécie principalmente residente e que se desloca em altitude, mas pode fazer movimentos dispersivos a grande distância. Em Espanha, vimos que tem duas áreas de nidificação, uma na Cordilheira Cantábrica e outra nos Pirineus. Vimos também que esta espécie apresenta preferência por substrato calcário. Portanto, é o tipo de rocha em que a espécie ocorre a maior densidade. Vimos que em Portugal é acidental, portanto é divagante, e há registros desde outubro até abril, embora, como eu disse, aquele registro da barragem de Santa Luzia, a primeira observação foi feita em junho, que é uma informação extremamente curiosa e que deixa em aberta a possibilidade de elas ocorrerem por cá na época dos vinhos e, quiçá de nidificarem, até hoje não há provas. Como eu também referi, tem havido registros quase anuais, desde 1988, mas não houve qualquer registro nos últimos 3 invernos. Portanto, isto é o maior período sem registros desta espécie desde 1988. Vimos também que há registros dispersos pelo país, com maior expressão na metade norte, e vimos que o local com mais registros é, então, a barragem de Santa Luzia, no concelho da Pampilhosa da Serra. Com isto, chegamos ao final da apresentação. Despeço-me com esta fotografia também muito engraçada do Francisco Bernardo, em que se vê mais uma vez o padrão espetacular das aves desta espécie, neste caso também fazendo aqui a silhueta. Achei que esta foto ficava engraçada para a despedida. Agradeço a vossa atenção, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre esta espécie tão curiosa. Obrigado.